agradeço a acolhida, mas confesso que caí numa armadilha. Porque me falaram numa mesa redonda. Uma mesa redonda é que várias pessoas entram numa mesa, debatem um tema, um diz uma coisa, o outro diz outra coisa. E agora me comunicaram, não. Você tem 15 minutos para cada um. E, então, toque a improvisar. Falar durante 10, 15 minutos, talvez não falar até menos. Porque eu não tenho nada preparado. Eu esperava me basear um pouco. Diria para o professor Cristina Silveira, a deputada Cristonieto, e a todos, a outros aqui presentes, o padre Victor, que eu tenho da situação, conheci há muitos anos, e assim, essa é a realidade. Quer dizer, eu estou improvisando porque eu fui pego totalmente surpresa, nem sabia que muito menos que seria o primeiro a falar. Mas, já que tem que dizer alguma coisa, eu quero dizer o seguinte: muita gente se queixa por que fui nascer em dias tão difíceis. Eu digo, não reclame, não se queixe, porque nós talvez estejamos vivendo os dias mais interessantes dos últimos tempos, porque nós estamos no auge de uma crise resultante de um processo revolucionário, como está muito bem descrito num livro que a deputada Cristonieto tem na sua bolsa, que é a Revolução e Contra-Revolução, do professor Pinico de Oliveira. Mas um processo revolucionário começou quando? Começou quando, no fim da Idade Média, houve uma tentação do demônio para o conjunto da humanidade e de uma posição católica, militante, aguerrida, etc., em que se tinha visto como ideal, tinha como ideal a maior glória de Deus. Tinha-se claro, aquilo que Santo Inácio tão bem formulou, que o homem foi criado para conhecer, amar e servir a Deus Nosso Senhor, e em consequência disso salvar a sua alma, e que as demais coisas foram criadas por Deus Nosso Senhor, para que nós não utilizemos delas o quanto nos seja necessário para atingir esse nosso fim último, que é a glória de Deus. Em certo momento houve uma reversão nesse processo. E nós abandonamos, a humanidade abandonou a cidade de Deus e caiu o quê? Na cidade do demônio. Que Santo Agostinho tão bem descreve na cidade de Deus, quando ele fala que a cidade de Deus é a cidade em que os homens têm em vista a maior glória de Deus. E existe em função de Deus Nosso Senhor, para realizar aquele plano que Deus Nosso Senhor teve para cada um de nós em particular, mas também para o conjunto da cristandade e para a realização plena do mandato do nosso Senhor Jesus Cristo, quando nos ordenou aos apóstolos, aos discípulos, e de evangelizar todos os povos e batizar em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, o ideal de cristandade. E esse ideal se desenvolveu muito por toda a Europa, também na América. Aliás, é interessante, porque agora estão falando muito no sino da Amazônia, porque eles querem, a pretexto da Amazônia, dar mais um passo na Revolução. Mas depois eu chego até lá e digo uma coisa sobre isso também. Mas houve uma reversão, o homem se voltou para si mesmo, e da cidade de Deus nós passamos para a cidade do homem. E quem já visitou Roma fica até chocado com as imagens, com as estátuas, com o Bernal esteve lá há pouco, nós encontramos lá há pouco no nosso convênio, mas como é uma coisa inteiramente humanista, não é mais o gótico com todo o seu esplendor, toda a sua sacralidade, mas passou uma coisa em função do homem. E aí foi a primeira etapa dessa revolução, que depois logo foi seguida pela Revolução Protestante. E a Revolução Protestante passou para a Revolução Francesa. Na Revolução Protestante, uma revolta contra o Papa, a Revolução Francesa, revolta contra os reis, a Revolução Comunista, revolta contra os que têm mais, contra a propriedade, etc. E na Revolução da Sorbonne, a Revolução Cultural, e o mundo está no caos total. E talvez a maior crise da história. Eu sou mais idoso, talvez seja a pessoa mais idosa nessa sala. Uma das etapas dessa crise, no qual estive presente, foi o Concílio Vaticano II. Foi a maior tragédia dos últimos tempos, talvez da história da cristandade.
em que a igreja abandonou a ideia de que devemos combater o demônio, o mundo é a carne, mas abriu-se para o mundo. O resultado do mundo entrou na igreja. Lançou-se a ideia do ecumenismo. Não é preciso atrair todas as religiões. Então é preciso abolir as diferenças que existem entre os católicos e os demais. Eu me lembro no Concílio Vaticano II, eu estava lá e havia duas tendências no concílio, dos maximalistas e dos minimalistas. Os maximalistas eram liderados por um bispo alemão da diocese de Regensburg, e que era Monsenhor Rudolf Graber. Ele dizia o seguinte, que para atrair os protestantes, nós vamos apresentar a doutrina católica com todo o seu esplendor, com toda a sua radicalidade, com toda a sua clareza, e a Santíssima Virgem também, como ela de fato é, rainha do céu e da terra, medianeira universal em todas as graças. Não ter medo de apresentar a realidade. Os minimalistas diziam, não, nós temos que evitar qualquer coisa que não choque os protestantes. Qual foi o resultado? Estou abreviando muito, porque são 15 minutos. O que deu desse ecumenismo? Um desastre. Quantos são os católicos que dizem, que têm a coragem de dizer que fora da igreja não há salvação? Que a igreja é a única igreja verdadeira do nosso Senhor Jesus Cristo. O que está tão bem expresso na Mediator Dei, na Immortalis Dei, do Papa Leão XIII, e depois outro documento, Pio IX, de Pio XI, de Pio XII, etc., sobre essa questão da unicidade da igreja. Hoje, fora alguns poucos, nós somos uma minoria. Essa é a triste realidade. E, diante da atual crise, qual a solução? Criar uma nova solução. A questão da Amazônia. O sino da Amazônia. E que está muito bem para entender a questão do sino da Amazônia, eu só dou uma ideia. Está no Observatório Romano. Tem um artigo no Observatório Romano que diz: se escreve Amazônia, se legge il mundo. Quer dizer, a pretexto da Amazônia, da questão dos índios, da conversão dos índios, se resolveu fazer uma revolução completa na igreja e fazer uma igreja nova com rosto amazônico. É um mero pretexto. E fizeram um estrondo para chamar a atenção a propostas queimadas. Estão queimando o pulmão do mundo. Isso, até mais a autoridade repetiu isso. E se não acabarem com essas queimadas, vai acabar as condições de vida na humanidade. E é preciso reformar toda, fazer novos missionários, homens viri provati, porque um bispo, Dom Ascono, diz com muita razão assim: não existe viri provatis, porque os índios não se casam. Só uma minoria dos índios se casam. Além do mais, ontem ainda nós promovemos em São Paulo uma palestra sobre a questão exatamente do sino da Amazônia, feita por um grande pensador chileno, José Antônio Ureta, que ele mostrou o que está por trás do sino da Amazônia. Mas antes disso, nós trouxemos um índio do Mato Grosso. Em Roma, nós levamos nesse convênio um índio de Roraima, um cacique, Jonas Macuxi. Ontem é um índio do Mato Grosso. E ele disse claramente o seguinte: nós queremos a civilização, não queremos viver em jardim zoológico, queremos a civilização, a cultura, o progresso, etc. E ele me deu um livro muito bem feito, feito por apenas índios, que aprenderam a plantar com os agricultores da região lá do Mato Grosso, né, num chapadão, quer dizer, em Mato Grosso, chamado chapadão de Parecis. Lá tem uma cidade chamada Campo Novo de Parecis, que é a maior produtora de soja do Brasil. Eles começaram a trabalhar para os fazendeiros, aprenderam a plantar soja e começaram a plantar soja. Foram multados pelo governo, pelo IBAMA, em 128 milhões de reais. Por quê? Porque plantaram soja com semente geneticamente transformada. E a tese desse pessoal que quer
dizem para se manter os índios, porque os índios são os perfeitos, e não foram maculados pelas missões do mundo moderno, pelo consumismo, pelo desejo de lucro, etc. Os índios são os puros. Então é preciso aprender com os índios e fazer uma igreja com o rosto amazônico. Agora, isso é uma mentira. E ele me deu esse livro e fica claro o seguinte: se houver no Brasil 15 mil índios que moram na Taba, é muita coisa. A maioria está na cidade, nas periferias, já sabem ler, sabem escrever, etc. Então, convoca um sínodo com um bispo do mundo inteiro a propósito da questão da Amazônia, toda a legenda, o mito da Amazônia, porque se tiver 15 mil, é muita coisa. No Brasil nós temos 13% do território nacional já é área indígena. Para o quê? Para 15 mil, 20 mil, 60 mil índios? Nada. É uma área superior a toda a Europa Ocidental. Mas é um mero pretexto para revolucionar a igreja, para fazer uma igreja com rosto amazônico. Então, com padres casados, com ordenação de mulheres, diaconisas, etc. E uma revolução completa. E eu tenho na minha pasta, poder ter trazido aqui, um artigo da Croix, de uma dessas líderes progressistas, em que ela diz claramente: o Sínodo da Amazônia é o fim definitivo da Igreja de Trento. Não sei se o padre Victor viu esse artigo. Não, ainda não. Eu precisava de uma cópia, tem na minha pasta aqui. E toda a tendência, o debate do Sínodo para fazer uma revolução completa. Agora, nesse momento, o que a gente vê? Um despertar na juventude, no clero mais jovem, em vários bispos, dos quais o único bispo diocesano no Brasil que teve a coragem de falar contra o Sínodo da Amazônia, que eu saiba, foi o Dom Keller. Foi o único. Depois falou Dom Ascona também. E os cardeais também, 3 cardeais falaram muito categoricamente contra. Foi o cardeal Raymond Burke, o cardeal Brandmüller, e quem falou mais duramente contra o Sínodo da Amazônia foi o cardeal Müller. Porque o cardeal Brandmüller começou dizendo que não, o Sínodo leva uma heresia. O cardeal Raymond Burke também falou da heresia e caminha para o cisma. O cardeal Müller foi mais longe. O cardeal Müller disse: não só heresia e cisma, mas apostasia. Por quê? Porque fala que é preciso ouvir a voz dos povos primitivos. E aí há uma nova revelação. Ora, a revelação é apenas a tradição e as Sagradas Escrituras. Não há uma nova revelação. A revelação com a morte de São João está encerrada. Mas eles estão revolucionando completamente a igreja. Por que eu digo, diante dessa tragédia, em que vê a igreja, que é pura, imaculada, perfeita, o corpo de Cristo, mas sendo como que maquiada por maus católicos, para fazer uma igreja com rosto amazônico, segundo eles, mas na realidade uma igreja igualitária, proletária, sem que se abone, sem propriedade, etc, etc. Tudo que a cristã fez está errado. E depois recomeça tudo, inspirando o quê? Nos índios. Para começar, é uma visão completamente falsa a respeito dos índios. Porque os índios são descendentes de Adão e Eva, como nós. Agora, os índios, qual é a realidade dos índios? Eles são os que decaíram por causa do pecado. Não são os puros, são os que decaíram. E eu ainda recebi hoje uma coisa assim, um WhatsApp de uma índia, exatamente que é preciso que acabar com essa história do mito do índio, porque eles falam que as crianças, que ela escreve o que se fala com as crianças índias, do infanticídio, arrancam os dentes das crianças, um horror, simplesmente. Não, esses são os puros, são o modelo de uma nova civilização. Depois recriar toda a civilização, tudo que a cristã fez até agora está errado. Vão criar uma nova civilização, recomeçar do zero, baseado no que? No índio. O índio
por assim dizer, o auge da decadência, que caiu no barbarismo. As pessoas mais velhas, me recordo quando era menino, havia toda a campanha pelas missões, etc, etc, e sabia perfeitamente, o cacique é o chefe da guerra e o pajé era o feiticeiro que tinha contato com o Satanás. Não, isso é toda uma revolução. Mas por que agora eu volto ao tema, por que eu digo que são mais interessantes? Porque se vê, Deus não abandona os seus. Para entenderem, resumindo o que eu penso dos dias atuais, nós estamos num ocaso sujo, poluído, corrupto, até asqueroso, de uma civilização que voltou-se contra Deus, teve a pretensão de organizar-se como se não existisse, como são todas as nossas repúblicas, todos os estados modernos, com esse maldito laicismo, a maldita ideia do Estado laico. Mas se vê no fundo desse ocaso os primeiros clarões de algo novo está surgindo. Um dos clarões desse algo novo é o que estão aqui. A Liga Cristo Rei, o Centro Dom Bosco, o Instituto Pinicor de Oliveira, que fez uma reunião ontem em São Paulo, o auditório estava repleto. Domingo houve a reunião da Liga das Famílias Novas de uma Coração de Maria, estava o auditório do Mosteiro São Bento de São Paulo, tinha mais de 300 de São Bento, mais de 300, estava repleto, sobretudo jovens. Aqui nós temos vários seminaristas, sacerdotes jovens, que é uma coisa que não havia antigamente. A própria missa tridentina, porque não vou tratar da questão da missa agora, mas comparem uma com a outra. A missa nova foi definida por um documento. Depois eu digo quem definiu, que a missa nova foi toda uma modificação em que se fez da missa um show. O sacerdote é um showman que, com besteiras aliciantes, teve um resultado momentâneo, mas no total foi um desastre. E depois, mais adiante, essa mesma autoridade diz que a missa nova foi uma falsificação. Não foi uma evolução orgânica, natural, um aperfeiçoamento da missa de sempre, a falsificação. Quem é que disse isso? Nem mais nem menos que Karl Ratzinger, futuro Bento XVI. No livro, na Nouvelle Messe en Question, a missa nova em questão. E foi o desastre dessa missa com violão, que Nosso Senhor está completamente banido, um barulho insuportável. Quer dizer, foram todas essas transformações, mas o número de sacerdotes que querem usar batina, que querem celebrar a missa nova, que querem... Eu poderia dar N exemplos. Eu, algum tempo atrás, fui convidado por um grupo de seminaristas, não vou dizer um lugar, de uma capital do Brasil. Me telefonaram para a sede da monarquia em São Paulo, querendo me convidar para fazer uma palestra, e deram um título: Altar e Trono. E depois mandaram no telefone para saber a passagem, etc, etc, e mandaram passagem. E é um grupo de jovens, seminaristas e jovens que são fundaram um movimento chamado A Redentora, em homenagem à Princesa Isabel. Eu disse, o tema eu gosto muito. Mas, bom, eu sabia que o arcebispo é super progressista. Um dia eu estava num telefonema, eu disse, eu quero falar com ele, já explicar com ele. Eu disse, olha, fulano, seminarista fulano, eu aceito o convite, eu gosto muito do tema, mas eu queria deixar bem claro, a minha posição não é a posição atual. Minha posição é do bem-aventurado Pio IX e de São Pio X, etc. É isso que nós queremos. E chego lá, praticamente o seminário inteiro, uma posição boa.
Foram 3 palestras, uma no seminário, que também foi de improviso, porque eu não esperava. Porque quando cheguei no aeroporto, então, agora, bom, vamos para o hotel agora, eu estava cansado, era longe. Não, vamos para o seminário. Tá bem, vamos certamente. O padre quer saber, o superior do seminário quer saber quem é esse príncipe revolucionário, reacionário. Uma contradição interna. Reacionário que vem aqui. O reitor de Batina, o vice-reitor, vários seminários de Batina, etc. E foi uma palestra inteiramente jogo aberto. Quer dizer, algo de novo está surgindo. Um detalhe: nesse seminário está absolutamente proibido a comunhão na boca e de joelhos. Mas nisso surge essa reação. De onde é que vem isso? Quer dizer, se isso não é uma graça que a Santíssima Virgem está obtendo para o mundo e fazendo que o Divino Espírito Santo sopra na alma das pessoas, eu não tenho mais nada. Eu estive há pouco em Roma, nesse simpósio, também está cheio, vários sacerdotes, etc., normalmente inteiramente contra-revolucionários. E depois nos Estados Unidos, cheguei de Roma, fiquei algum dia em São Paulo e fui aos Estados Unidos. Também o encontro anual da TFP americana, eles promoveram esse ano 120 mil rosários públicos contra o aborto nos Estados Unidos. No mesmo dia. E nos Estados Unidos inteiro. De onde vem isso? A própria modificação que houve no Brasil. Essa grande manifestação que houve em São Paulo no dia 13 de março de 2016. Estava na Avenida Paulista, havia 1 milhão e 400, segunda, jornais, e a polícia, 1 milhão e 400 mil pessoas. Na realidade havia mais. Depois disso, houve uma conferência também no Instituto Pinicor de Oliveira, em São Paulo, e havia um grande empresário, outros empresários estavam lá, e me convidaram para jantar. No jantar, a esposa desse empresário, que é muito boa católica, ele perguntou: mas como é que Dom explica que há tanta gente na Avenida Paulista? Eu respondi para ela: Isabela, você acredita em Divino Espírito Santo? Mas não está tudo explicado. Quer dizer, há uma graça do Divino Espírito Santo está soprando. No momento que aparentemente está tudo perdido, se vê que Deus não abandona os seus. O Espírito Santo está falando na alma das pessoas, a Santíssima Virgem está intervindo. E a situação está mudando. E os inimigos estão apavorados. O presidente PT, já não sei se nem continha o presidente PT ou não, Rui Falcão, outro dia saiu uma entrevista dizendo: não, o nosso problema é o seguinte, nós estamos ficando velhos, nós não temos mais juventude. E hoje já se fala em São Paulo, não existe a velha esquerda e a nova direita. Mas, quer dizer, há um movimento de restauração e há algo de novo nesse país, e não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é na França, é um pouco, em toda parte, há uma mudança profunda. Na Argentina, aqueles jovens que defendem as igrejas, heroicamente... Jovens e famílias também. Como? E famílias também. Famílias também. É impressionante, são rapazes, moças, famílias, etc. Agora proibido por prelados. Ué? Temos proibido pelos prelados a defesa das igrejas. Com proibições escritas. Mas ninguém vence a Deus Nosso Senhor. Vamos dizer, é o Estado laico. Mas isso está acabando. Então a nossa posição qual é? É afirmar isso que eu tenho sido muito simples. A única solução para os problemas do mundo atual, qual é? Não há outra. Restauração da cristandade. O reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da Santíssima Virgem. E aqui está previsto. E esse movimento está se multiplicando. Houve famílias novas. Hoje eu estou aqui. Está aqui as famílias novas. Bom. Tá bom. Bom, eu volto a São Paulo na segunda-feira, quarta-feira eu vou para Goiás.
Um outro movimento semelhante está surgindo em Goiás. Quer dizer, é algo de novo. Quer dizer, e nós somos chamados a ser o quê? Nós somos chamados a ser católicos militantes. O instrumento da Santíssima Virgem para vingar a honra do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi tão vilipendiada, e restaurar a cristandade. Quando será? Deus sabe. Mas no momento Nossa Senhora quer de nós o heroísmo do católico. E uma dedicação tudo nós possamos fazer pelo bem da causa católica e por essa restauração católica. Um exemplo. Imagine que um argentino aqui, mais de um. Tem mais de um. Tem vários. Tem vários aqui. Mas, hoje em dia, as rivalidades entre Brasil e Argentina diminuíram muito. Mas, digamos, é uma hipótese. Graças a Deus que não está no horizonte, muito pelo contrário. Pelo contrário, hoje em dia a harmonia não há mais. Os argentinos não chamam mais os brasileiros de macaquitos. Mas que um país vizinho, a Argentina, digamos que é o país maior potência da América Latina, depois do Brasil, invadisse o Brasil. Se compreender que todos tomassem arma para defender a pátria. Agora, não é a nossa pátria? A nossa pátria está sendo invadida, está sendo destruída por dentro. Está sendo descristianizada. Mas é a Santa Madre Igreja. Então, qual a nossa obrigação? Nós somos católicos militantes no meio de uma batalha, e certamente é uma batalha mais grave da história da cristandade. E diante disso, ou a pessoa é um herói ou um traidor da pátria. Nós temos que ser heróis de nosso Senhor Jesus Cristo, um verdadeiro cruzado que deve dedicar a vida, tudo que pode fazer para essa restauração. Alguns são casados, outros não são, mas cada um no seu estado fazer absolutamente todo o possível para essa restauração. E um dos meios é proclamar essa verdade. Está aqui o deputado Cristoneto, que teve a coragem de começar se apresentando e dando brado, viva Cristo Rei no Congresso Nacional. Depois rezava Maria no Congresso Nacional. Quer dizer, isso é algo de novo. E é isso que nós temos que fazer. Em todo o nosso ambiente, não perder uma ocasião para fazer o bem, uma ocasião para deixar de servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Bom, eu acho que eu falei um pouco mais disso.